Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Números, capítulo de número 11, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 15. Velho Testamento, lembrando toda a igreja que nós estamos terminando, essa semana nós vamos terminar a leitura do Novo Testamento. Tudo bem? Se você tem acompanhado a leitura junto com a gente, o plano de leitura fica lá no nosso aplicativo, você pode entrar, vai ter ali plano de leitura, você clica, você vai poder acompanhar quais são as leituras, os capítulos da semana, fica ali então. Então, se você tem acompanhado, tem lido junto com a gente, essa semana nós já devemos finalizar o Novo Testamento. E logo na sequência nós já vamos embalar o Velho Testamento. Algumas pessoas falam assim: pastor, assim, eu gosto muito de ler o Novo Testamento, mas o Velho Testamento, assim, eu não gosto muito de ler. O que nós precisamos entender, gente, é o seguinte, que é mais fácil realmente ler o Novo Testamento. Né? Por quê? Porque os livros, né, embora foram escritos há milhares de anos atrás, são livros mais recentes. Né? O livro de Apocalipse foi escrito 95 anos depois de Cristo. Né? É mais novo neste sentido. O Velho Testamento, gente, a idade dos livros é maior, são livros mais antigos. E fora a linguagem mesmo. Né? O Novo Testamento, a maior parte dos livros foram escritos em grego. E o grego é mais fácil, foi mais fácil de traduzir para as demais línguas. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. E pela datação dos livros, pelo tempo do livro, as traduções foram mais complexas de serem feitas. Por isso, quando você vai ler no Novo Testamento, é difícil você encontrar alguma palavra que você não compreende. Agora, no Velho Testamento, isso vai acontecer bastante. Então, eu já estou avisando desde já que nós vamos entrar no Velho Testamento e vai exigir de nós aí, né, mais dedicação, mais atenção. Porém, né, se você tem essa percepção, é uma percepção válida mesmo. Né? O Novo Testamento, por essas características, a gente consegue ler, nós conseguimos ler de uma forma mais rápida e entender mais diretamente o texto. O Velho Testamento, né, dentro dessas condições, vai exigir um pouquinho mais de nós. Mas se você pegar Gênesis ali, Gênesis, a história da criação, de José, você vai embalar e você vai ver que você rapidamente vai compreender a palavra e vai se interessar ainda mais. Muito bem, Números, capítulo de número 11, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Aline, por favor. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. O que o povo estava fazendo? Queixando-se, reclamando. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo, né, está aí uma palavra já que a gente não usa muito, né, o vulgo que é o povo. Né, mas tem muitos significados essa palavra vulgo. Tá? Quer dizer o povo, mas também quer dizer aqueles que estão, né, contrários a uma ideia. Tem algumas traduções bíblicas que diz que o vulgo aí ele é traduzido como estrangeiro, ou seja, no meio do povo de Deus que saiu do Egito, tinha um grupo meio que desconectado, e era exatamente esse grupo que estava provocando essas reclamações. Então, entenda vulgo desta forma. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de... Tem coisa melhor do que comida de graça, gente?
e dos pepinos, e dos melões, e dos poros, acho que é isso, né? E das cebolas e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná. Olha, gente, a reclamação. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro. Quem gosta de coentro aí? Poucas pessoas, né? A maioria não gosta. O maná era visualmente como semente de coentro. Eu nunca vi semente de coentro. Não era que tinha o gosto de coentro, tá? E a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia. E dele fazia bolos, e o seu sabor, agora sim, o sabor, era como o sabor de azeite fresco. Muito bem. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então, Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor, aí já é o Moisés intercedendo pelo povo, por que fizestes mal a teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Né? Aí é o Moisés reclamando a Deus. Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, né? Esse aio aí é quem cuida de criança, né? A terra que juraste a seus pais. Donde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. E eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, Senhor, tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Até aí, depois você pode continuar a leitura, você vai ver, né, que Deus aí, ele escuta a reclamação do Moisés, levanta 70 pessoas, 70 homens para poder ajudá-lo com o povo. Depois nós vamos ver que Deus manda carne, manda as codornas para o povo come, mas a ira e a sentença de Deus já estava sobre o povo, né, e há uma grande sentença de morte sobre o povo. Você pode ler, mas só esse trecho aí já é o suficiente para que a gente tenha uma base em relação àquilo que nós queremos ministrar. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já falou conosco nesta manhã, neste dia tão maravilhoso. Te pedimos um pouco mais, Senhor. Que o Senhor complemente, ó Pai, a boa obra, complete a boa obra que o Senhor já iniciou nas nossas vidas nesta manhã. Queremos ouvir a sua palavra e dela nos alimentarmos, ó Pai. Compreender, entender, receber de poder, de unção, para poder praticá-la, no nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Bom, eu quero dizer logo na introdução desta palavra, que essa palavra não é para você, tudo bem? Essa palavra não é para você, então você não vai ter o direito, né, de sair daqui, né, reclamando da palavra. Mas você pode dizer assim, mas Du, se essa palavra não é para mim, né, o que eu estou fazendo aqui? Com certeza você conhece uma pessoa que vai precisar dessa palavra. A palavra não é para você, mas eu tenho certeza que você conhece uma pessoa a qual essa palavra ela vai se encaixar perfeitamente. O tema da ministração é nossa reclamação de todos os dias. Esse é o tema da ministração. E como eu sei que não tem ninguém aqui que é reclamão,
né? Não tem ninguém aqui que reclama em demasia. Como eu sei que todo mundo aqui é nota 10, não reclama, né? Não faz parte da sua vida esse negócio de reclamação, foi por isso que eu disse que a palavra não é para você. E eu disse também que, com certeza, você deve conhecer uma pessoa que se categoriza, se enquadra nisso. Então, para ficar fácil, vamos pensar que essa palavra é para essa pessoa? Fica mais fácil, tá certo? Aí você não vai ficar ofendido e você não vai sair daqui reclamando. Afinal de contas, você não reclama. Combinado desse jeito? Ok? Então, hoje nós vamos falar a respeito disso, de reclamação. Tem gente, não é você, é essa pessoa que você está pensando. Tudo bem? Não vai ficar bravo comigo, tá? Então, tem gente, né, que reclama e reclama de tudo. Reclama de tudo. Conhece uma pessoa desse jeito? Né? Não fica olhando para o lado aí, não, porque vai dar briga. Né? Então, aquela pessoa que não está aqui, que você está pensando, não é você, não é o irmão do lado, aqui não tem ninguém que reclama, tá bom? Então, pensa nessa pessoa. Vive reclama de tudo. Né? Essas últimas semanas, a pastora Vilela, a pastora Sandra esteve viajando, né? Então, o nível de reclamação aumentou nos meus nobres ouvidos. Né? Você acredita que tem gente que vem reclamar para mim e diz assim: Du, eu vim aqui reclamar de você. Eu falo, como? Você vem reclamar de mim para mim? Não faz. Tem gente que chega a esse ponto. Eu falo assim, dá uma segurada, espera o pastor Vilela chegar, né? Pelo menos a gente segue aí uma lógica. Tem gente que vem reclamar. Fala, Du, eu vim reclamar de uma pessoa aí. Eu falei, pode reclamar dessa pessoa. Vamos ver o que essa pessoa está fazendo. É você. Você vem reclamar de mim para mim. Tem gente que é exatamente desse jeito, gente. Né? A pessoa, ela é um poço de reclamação. Conhece alguém assim? Aquela pessoa que reclama. E reclama de tudo, gente. E reclama intensamente de tudo. Conviver com uma pessoa dessa forma, com essas características, é muito difícil, não é muito difícil? Está lembrando dessa pessoa? Né? Quem conhece a pessoa assim lá no trabalho? Não é você, porque você é crente, tá certo? Mas lá no seu trabalho tem uma pessoa assim, não tem? Com certeza tem uma pessoa assim. Né? Lá na sua rua, no grupo de WhatsApp do bairro, não tem? Aqui a gente tem um grupo do WhatsApp ali da nossa chácara ali. Eu não estou no grupo não, mas eu só ouço as histórias que o pastor Vilela conta e eu não faço nem questão de estar no grupo. Quem tem um grupo de WhatsApp que tem um reclamão? Hã? Todo grupo de WhatsApp tem o que reclama, não é? Tem o que reclama. É aquele que reclama de tudo. Se manda muita mensagem, reclama porque tem muita coisa para ler. E se não manda mensagem, manda figurinha. Esse grupo está mais parado que água de poço, não é? Reclama de tudo. Tem gente que tem essas características. Vai trabalhar e reclama quando tem muito trabalho. Vai trabalhar e reclama quando tem pouco trabalho. Em casa, reclama de tudo. Ou seja, toda situação a pessoa está reclamando. Não é você. Viu? A mulher não precisa olhar para o marido, não. Porque aqui todos os homens são homens de Deus, não reclama dentro de casa. Ok? E nem a sua mulher também, porque as mulheres aqui não são reclamonas. Mas você conhece uma pessoa desse jeito, tá certo? Né? Essa pessoa que você conhece aí, reclama. Dentro da igreja, de vez em quando, surge. É muito raro aqui dentro da igreja surgir uma pessoa reclamona. Muito raro, de 10 em 10 minutos. De 10 em 10 minutos. Mas surge de vez em quando uma pessoa reclamando. E é interessante, às vezes a pessoa reclama, né, por causa da pandemia. A pandemia, né, a igreja, eu gostava tanto das programações da igreja. E aí reclama,
né? Agora a igreja ficou 2 anos e tudo mais, sem programação. Eu gostava tanto de acampamento, encontro de casais e tudo mais, né? Eu gostava de tudo isso da igreja, agora está tão ruim a pandemia. Aí passa a pandemia e a igreja volta com as suas programações com força total. Aí a pessoa agora faz o quê? Reclama por causa das programações. Gente, é uma incoerência. Eu acho que a pessoa, ela quer, o dom dela é o dom da reclamação, se eu assim posso dizer. Porque ela não está contente com nada. Sabia que nem Jesus aguenta a gente assim? Sabia disso? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo número 7. Eu quero ler 2 versículos, o 33 e o 34. Nem Jesus, presta atenção. O que Jesus está colocando aí. Lucas capítulo de número 7, o versículo de número 33. Se eu anotei correto, vai estar escrito assim, esse é Jesus falando. Veja bem como Jesus está se expressando. Jesus diz assim, porque veio João Batista. Como que era o João Batista? Ele não comia pão, nem bebia o quê? Vinho. E dizeis o quê? Tem demônio. Jesus está falando do quê? Daquele que o antecedeu, João Batista. Um profeta poderoso, nascido de mulher, não teve igual. Então é o João Batista, firme, crente do reteté, de papo amarelo, raiz. Tanto no seu jeito de falar, na sua roupa, na sua comida, é aquele crente que você olha assim e já está carimbado nele. Você não precisa nem falar, você olha, é crente esse cara aí, é o João Batista. E aí, o Jesus dizendo, veio João Batista nessas características, e vocês disseram o quê? Tem demônio. Coloca o 34 para a gente, Aline. O 34. Agora veio o filho do homem, Jesus está falando dele mesmo. Agora eu estou aqui. Veio o filho do homem, que come e bebe. E dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Sabe o que Jesus está dizendo? Falando assim, sabe o que vocês querem? Vocês querem reclamar. Porque vem um numa característica e vocês reclamam. Aí vem outro, e com outras características, e vocês continuam reclamando. Só faltou Jesus ter deixado registrado. Nem eu aguento isso. Nem eu, Jesus, aguento isso. Porque o povo quer reclamar, vem um de um jeito, vem outro de outro jeito, e a reclamação, ela continua do mesmo jeito. E eu quero dar um recado para aqueles que você tem reconhecido aí, já está identificando, que você vai pregar essa palavra para todo mundo segunda-feira, né? Não é para você, é para a pessoa que você vai pregar. Tá? Segunda-feira você vai pegar essas pessoas e vai pregar. Você vai dar um recado para essas pessoas, que aquelas pessoas que tem essa atitude de reclamar, destrói tudo que tem pela frente. Esse é o primeiro recado que você vai dar para essa pessoa. Aquele que é reclamão, a reclamona, aquele que nunca está contente com nada, gente, destrói tudo que tem pela frente. Destrói o emprego, destrói casamento. Sabia que a reclamação destrói a vida profissional? Aquele profissional que só reclama, um dia ele vai encontrar uma carta, né, de demissão, né, logo que ele chegar na segunda-feira de manhã no trabalho. Destrói tudo. Aquele que reclama destrói a sua carreira profissional, o reclamão. Mas aquele que reclama também destrói o seu casamento. Quantos casamentos não foram destruídos porque o excesso das reclamações? Reclama de tudo. Se faz de um jeito, reclama. Se faz de outro, reclama. Se o arroz está um pouquinho mais al dente, um pouquinho mais duro, não, esse arroz está duro. Se está um pouco, tá papa, nunca chega no ponto perfeito. Porque a pessoa, ela gosta de reclamar. Ou seja, a alma dela é conduzida para aqui. Ela tem que reclamar.
E sempre vai encontrar um motivo para poder reclamar. Casamentos são destruídos muitas vezes pelo excesso de reclamação. A minha esposa implica muito comigo. É uma reclamação. Mas também reclama quando a esposa não fala nada. Pastor, minha esposa não fala nada para mim, ela não me ama mais, ela não quer nem saber de mim. Percebe que a gente encontra motivo para reclamação em tudo, gente, em tudo. Então, destrói emprego, destrói casamento, destrói até a igreja. Você sabia que a reclamação tem o poder de destruir, não a igreja de Jesus Cristo, essa igreja espiritual a qual nós fazemos parte. Destrói a igreja e instituição. Quantas igrejas, instituições, não foram dizimadas, destruídas pela reclamação? Ou seja, grupos de pessoas que surgem, e um grupo surge a partir de uma pessoa, que tem o dom da reclamação, começa a reclamar, e a reclamação, ela também tem o seu grau de contágio. Existe a transferência de unção e existe a transferência de reclamação. Isso sou eu que estou falando. Tem a transferência de reclamação. A reclamação, ela é contagiante, gente. Pensa, olha para a sua vida agora. Com certeza, todos nós já tivemos um momento onde nós fomos contaminados, contagiados pela reclamação. A Adra viveu uma experiência, já contei aqui, na frente da escola das crianças, que é uma escola boa. E as mães reunidas na frente da escola, sabe, mulheres inteligentes, bem formadas, sabe, começaram a juntar ali e partiu de uma. Começou a reclamar da escola, daqui a pouco tinha 2, daqui a pouco tinha 3, daqui a pouco tinha 4, daqui a pouco tinha um grupo reclamando da escola, na frente da escola. A Adra chegou e falou, para isso, o que está acontecendo aqui? Vocês ficam fazendo esse tipo de... chama uma conversa com a diretora, que sempre está aqui na porta, e vai conversar, vai procurar. A reclamação é contagiante. Quantas vezes você não chegou no seu serviço, e tem um reclamão lá que fica falando, essa empresa, aqui não vai, o patrão quer todo o dinheiro para ele, o patrão trocou de carro de novo, o patrão foi viajar para fora, olha aqui, o patrão nem se preocupa aqui em trocar os equipamentos, as máquinas que a gente trabalha, olha aqui, o patrão nem cadeira compra nova, a nossa cadeira é de espuma e de pano, a cadeira dele é de couro. Você está percebendo como que são as coisas, né? E às vezes nós entramos nisso, porque você chega e começa a entrar na roda dos reclamão, e você começa, no primeiro momento, a ouvir, daqui a pouco você está balançando a cabeça. Pode ser, quem sabe não. Daqui a pouquinho nós estamos envolvidos. A reclamação, eu deixo esse recado claro para vocês, destrói emprego, destrói casamento, destrói amizades. Quantas amizades não foram destruídas por causa disso? Ou você acha que é agradável ter a companhia de uma pessoa que só sabe reclamar? Você acha que é agradável? Não é agradável. Então destrói amizades e também destrói igrejas. Nem Jesus. Jesus está dizendo para o povo, sabe uma coisa? O que vocês querem é reclamar. Porque vocês reclamam de João Batista, que tinha todo um jeitão, e agora reclama também de mim, que sou contrário ao João Batista no sentido de comportamento, de jeito, de forma, não de princípios, mas era contrário. O João não ia em festa, nem à casa de ninguém, ficava isolado no deserto, e Jesus estava de casa em casa, inclusive na casa dos pecadores. E aí Jesus diz assim, eu não entendo o que vocês querem. Eu só estou entendendo que vocês querem reclamar. E de vez em quando nós também nos encontramos nessa situação.
de ver pessoas com essa característica e também não entender o que essa pessoa quer. O que você quer em relação à sua reclamação? Porque existe 2 tipos de reclamações. Quantos? 2 tipos. O primeiro tipo de reclamação é aquela reclamação que é legítima. Você sabia que existe reclamações que são legítimas? Sabia disso? Ok? Então, existem reclamações que são legítimas. Esse mesmo povo, aqui que nós lemos um trechinho da Bíblia só, foi o mesmo povo que, quando estava lá no Egito, clamou a Deus dizendo assim: Senhor, nós estamos aqui numa condição de escravo. Nós somos o seu povo. Estamos longe da nossa terra, escravizados numa terra estrangeira, no Egito. Então, o povo faz essa reclamação a Deus. E a palavra reclamar quer dizer pedir ou exigir aquilo que é de direito. Então, o povo faz uma oração reclamando aquilo que era de direito, dizendo assim: não está certo nós ficarmos escravizados aqui no Egito. Nós temos a nossa terra, que é uma terra prometida, a terra onde o Abraão saiu lá da sua terra original e foi para essa terra. É o nosso lugar. E aí, sabe o que Deus faz? Deus olha e diz assim: essa reclamação é uma reclamação legítima. E levanta quem? O Moisés. E aí começa um mover de Deus. Para quê? Para que aquela situação seja mudada. E Deus muda aquela situação. O povo sai agora do Egito e está encarando um deserto. E no deserto, o povo também reclama de algumas coisas. E algumas reclamações eram reclamações legítimas. O povo reclama pedindo o quê? Água. Pedir água no deserto é legítimo? Faz parte, sim ou não? Vocês estão me entendendo? Sim. O povo estava entrando no deserto e clamou pedindo o quê? Água. Água. Isso não deu tempo de encher o cantil. E eles precisam beber água. E o que Deus faz? Opa, essa reclamação é uma reclamação, um fundamento. Tá certo, esse povo aí sem água no deserto aqui vai durar 2 dias, 3 dias no máximo. E aí Deus providencia o quê? A água. Quando o povo teve fome, reclamar, porque você está com fome, é legítimo, concorda comigo que é legítimo? E o povo reclama: olha, não estou com fome, estamos com fome, no deserto aqui não tem como plantar, não dá tempo de plantar, colher essas coisas, irrigação, não tem. E nós estamos com fome. Então o povo reclama, pede aquilo que é de direito. E o que Deus faz? Manda um maná. Não é? O povo reclama que tinha sol no cucuruco, na cabeça. Deus manda o quê? Uma nuvem. Porque o povo, se fosse andar para aquele deserto, naquele sol, também duraria muito pouco. E o que Deus faz? Deus manda uma nuvem. E no deserto à noite faz o quê? Frio. Então Deus manda o quê? Uma coluna de fogo, não somente para esquentar, mas para guiar. São o quê? São reclamações que são legítimas. E Deus faz mais. Deus dá um conjunto de leis para o povo. Olha que coisa. Ó, vocês vão sair daí, mas não vai ficar vivendo de qualquer jeito, não. Ó, está aqui todas as regras daquilo que vocês têm que observar nessa travessia. Olha que coisa linda. E Deus ainda até diz assim: olha, vocês vão ter até um dia de descanso. Era escravo, não tinha dia de descanso nenhum. E Deus falou: até o dia de descanso. Essas reclamações, elas são legítimas ou não? São legítimas. Então eu quero dizer para você que nem todas as nossas reclamações são infundadas. E que nós devemos sim olhar para a nossa vida e entender se aquilo que nós estamos reclamando é legítimo ou ilegítimo. Se é certo ou se é
errado. Se tem legalidade ou se não tem legalidade. Se tem fundamento ou se não tem fundamento. Parece simples, mas é onde a maioria das pessoas erram. Reclama por reclamar. Fala por falar. Quando não agem por agir, por impulso. E o que nós temos que fazer não é deixar de reclamar no sentido de pedir aquilo que é de direito. O que nós temos que entender é se aquilo que nós estamos reclamando é legítimo ou não. Então agora eu pergunto para você, não para aquela pessoa que você está pensando aí. As suas reclamações são legítimas ou são ilegítimas? Por exemplo, uma pessoa que é dizimista e ofertante e que tem administrado bem a sua vida financeira, ela tem legitimidade, ela tem legalidade para colocar o seu joelho no chão e falar: Senhor, eu não aceito essa situação que eu estou vivendo. Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou administrando. Eu não aceito essa situação de desemprego na minha vida. Vocês estão me entendendo? Essa é uma oração, embora você esteja reclamando algo, essa reclamação, ela tem o quê? Ela tem uma legitimidade, é legítimo, está certo. Você tem que colocar o seu joelho no chão e orar a Deus. Questão de saúde. Ah, Senhor, eu cuido bem do meu corpo, eu faço aqui o que eu tenho que fazer, eu faço as minhas atividades físicas, eu como direitinho. Você não escuta um amém. Um amém. Eu estou fazendo o dever de casa, né, eu faço os meus exercícios, eu já deixei o refrigerante todos os dias, eu estou me organizando certinho aqui, eu estou dormindo mais cedo. Amém? Isso, falei amém. Estou dormindo mais cedo. Estou acordando mais cedo também para poder orar e conectar aqui na sala de oração. Amém. Só a Adra falou amém, né? Nem o pastor Vilela falou amém. Está com falta. Falou um amém bem para dentro, mas essa semana... É legítimo ou não é legítimo? Senhor, eu cuido bem do meu corpo. Eu sou uma pessoa, sabe, que não me lanço aos desejos da minha alma e da minha carne. Eu cuido bem. Então, não está certo. Sabe, Senhor, eu não aceito essa situação de enfermidade na minha vida. Essa reclamação, ela é legítima ou não? É legítimo, é legítimo. Né? Deus nos deu uma promessa aqui, essa igreja, que nós somos o útero frutífero de Campinas. A gente tem falado muito nisso ultimamente aqui, viu, pastor Vilela? Né? Deus tem falado bastante, retomando essa promessa. E o que nós estamos fazendo do Carmo? Nós estamos reclamando, pedindo, né? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se Deus nos deu uma promessa, a promessa vai cumprir. E Deus nos deu a promessa, então a gente coloca o joelho no chão e a gente faz uma reclamação legítima. Senhor, o Senhor falou, o Senhor nos disse, e nós queremos viver exatamente aquilo que o Senhor falou. São reclamações e reclamações legítimas. Mas até a reclamação legítima, ela tem que ser bem feita. Sabia disso? Até quando você tem toda a autoridade para reclamar, exigir aquilo que é de direito, aquilo que você tem legalidade para fazer, até isso você tem que saber fazer. Tem que fazer para a pessoa certa, no momento certo, do jeito certo. Amém? Amém? Não é fazer a reclamação da falta de dinheiro, né, para o seu irmão. Aí chega para o irmão aqui da igreja, o irmão se converteu faz 3 meses. E aí chega para o irmão e fala: eu sou dizimista, ofertante, estou administrando bem minhas finanças, porém, nunca tem dinheiro para nada. Pronto, acabou o café do irmão. Acabou. A sua reclamação é uma reclamação legítima?
De certo, é legítima. Mas você está fazendo essa reclamação a uma pessoa errada. Errada. Você está só transferindo a sua unção de reclamão para a pessoa e matando a fé da pessoa. Isso acontece também dentro da nossa casa. Às vezes o seu marido não está com um comportamento adequado. E se seu marido não está com um comportamento adequado, você tem que reclamar aquilo que você tem de direito. A sua casa é bênção de Deus, não é? Mas como você vai fazer isso? Você vai colocar o dedo no nariz do seu marido? Às vezes a sua esposa não está com o comportamento que deveria estar. O que você vai fazer? Pegar um chinelo e disciplinar? Eu estou dizendo algumas coisas aqui, mas não são coisas distantes daquilo que nós vivemos, não, gente. Então, é algo legítimo, mas faz do jeito errado, da forma errada, com a pessoa errada, da forma errada. Então, nós temos que, primeiramente, entender o que eu estou requerindo, pedindo, reclamando. É legítimo? Opa, é legítimo. Eu estou fazendo para a pessoa certa? Eu estou fazendo para a pessoa certa? Eu estou fazendo do jeito certo? Eu estou fazendo com a intensidade certa? Eu estou fazendo no momento certo? São perguntas que nós temos que responder para nós mesmos, gente. Sabe por quê? Porque eu fico muito triste de ver pessoas, pelas suas atitudes, perdendo grandes oportunidades na sua vida. Por suas atitudes, perdendo grandes oportunidades na vida. Perdendo família, casamentos que são abençoados, perdendo oportunidades profissionais, pessoas aqui dentro da igreja, que têm dons ministeriais, gente. Sabe, coisa dada por Deus, mas que perde por ser uma pessoa que faz reclamações infundadas, ilegítimas. E o texto que nós lemos fala a respeito disso. E agora nós chegamos no texto que nós lemos. O povo saiu do Egito e logo já estava reclamando. E o texto nos diz que o povo reclamou que nem Deus aguentou. Desculpa a expressão, mas é isso que está dizendo aqui, que a ira de Deus se acendeu contra o povo, porque o povo já estava reclamando. Gente, era escravo, reclamava porque era escravo, agora é livre, e reclama porque é livre. Era desempregado, reclamava porque era desempregado. Agora tem emprego, reclama por causa do emprego. Não tinha ninguém, via sozinho. Deus prepara uma família. Agora tem que cuidar da família, reclama que tem que cuidar da família. Gente, não dá para entender essas coisas. Mas é a realidade que nós vivemos. E o texto bíblico está dizendo que isso não é algo incomum, não é algo do nosso tempo, não, é desse jeito. E o povo agora estava livre, era escravo por centenas e centenas de anos, agora estava livre e o povo estava reclamando. E Deus diz, vou acabar com tudo, mas aí sempre tem um líder, graças a Deus por isso. Né, Moisés chega para Deus e fala, não, Deus, dá uma segurada aí, não é bem assim não. Vamos ver o que a gente pode fazer. Não está escrito assim, nós lemos o texto, só estou falando para você entender. E aí Deus fala, Moisés, você está legal, você está de boa. Beleza. Está certo, então. Vamos dar uma segurada aqui, vamos ver se o povo vai melhorar. Aí sabe o que acontece? Ao invés do povo melhorar, surge no meio do povo um grupinho, gente. Isso é bem atual, né? Não é bem atual? Deus acaba de dar uma esfregada no povo como um todo. Aí o líder intervém e fala assim, não, Deus, olha, né, o povo ainda está aprendendo a ser livre. Né? Vamos aguardar. Aí no meio do povo surge um grupinho. E esse grupinho começa a fazer o quê? Reclamar.
E está reclamando agora do quê? Reclamando de um milagre de Deus. Você acha possível alguém reclamar de um milagre de Deus? Está aqui. O povo reclamando do maná. O maná era um milagre de Deus. Você acha que é possível uma pessoa receber o milagre de Deus e reclamar? É possível. Tinha um grupo de pessoas aqui reclamando. No meio do povo, eles levantaram um grupo e falaram assim, não, estou cansado já desse maná. Onde eu estava, tinha coisas melhores. Sabe o que é isso? É a alma da pessoa reclamona. É a alma do povo reclamão. Ou seja, tudo é um bom lugar, desde que não seja o lugar onde eu estou no presente momento. Tudo é bom. Só aquilo que eu estou vivendo que não é. Tudo é bom. Ou é bom para trás ou será bom para frente. Nunca é bom no tempo presente. Nunca. A pessoa nunca está contente no tempo presente. Não está contente com nada. Não está contente com a família, não está contente com o casamento, não está contente com os filhos, não está contente com o serviço, não está contente com o líder de célula, não está contente com o discipulador, não está contente com o culto, não está contente com o pastor, não está contente com Jesus, não está contente com Deus, não está contente com nada na vida. Essa é a condição da pessoa. O contentamento dela ou está no passado, que já foi, ou está no futuro que ainda não veio. E nunca vive uma vida feliz, porque o tempo presente nunca é o melhor tempo dela. Então ela mergulha nesse poço de reclamação. Gente, olha o poder, eu vou usar a palavra poder, que existe num grupo de pessoas que reclama dentro de qualquer sociedade. Não é só da igreja, não. Quando eu disse para vocês que uma pessoa que reclama destrói casamento, família, empresa, igreja, amizades e tudo mais, você vai entender que eu estou certo. Então surge esse grupo aqui no meio do povo, e eles começam a reclamar. E daqui a pouco, sabe o que acontece? Todo mundo está reclamando. Todos. O texto que nós lemos diz que o povo ficava à porta da sua tenda, chorando. Esse choro é o choro da reclamação. E se você tem filho, você sabe que choro que é esse que eu estou falando. Estava na porta. E aí Moisés olha aquilo, aí é a vez de Moisés se irar. Moisés olha aquilo e ele fala, Deus, como pode? Como pode isso? Eu sou pai biológico dessa turma toda, eu tenho que carregar esse povo no colo, e o Moisés dá um piti. O Moisés, ele fica irado. Deus se ira e fala, eu vou acabar com tudo. Aí Moisés, dá uma segurada, Deus, não é assim, estou acostumado. Daqui a pouco surge o vulgo, aquele povo no meio do povo reclamão, e aí começa a contaminar, e contamina todo mundo. E agora Moisés está irado. Moisés diz, não, eu não quero saber disso não, eu vou largar a mão, eu vou abandonar e tudo mais. Olha como está o povo. Por que o povo ficou assim? Porque surgiu um. As coisas começam com um. Tanto os grandes movimentos de Deus sobre a face da terra, começa com um, mas as grandes desgraças que acontecem, que forma uma dupla, daqui a pouco um trio, daqui a pouco 5, 10, 15 pessoas, 12, é o discipulado da reclamação. E reclama. E daqui a pouco está tudo contaminado. E o Moisés vê aquilo e fica bravo, fala, Deus, eu vou desistir, fica chateado, como qualquer um que fica chateado. Qual é a lição que nós tiramos desse ponto? Toma cuidado para você não ser essa pessoa. Ah, eu esqueci, ninguém aqui reclama. Certo? Então você segunda-feira vai chamar essa pessoa que você tem no coração, e você vai falar assim, cuidado, mesmo que você tenha que olhar no espelho, tá? Olha no espelho e fala, você aí mesmo, né? Fica mais fácil. Né? Bota o espelho na sua casa, segunda-feira fala, o pastor mandou fazer, aí você olha no espelho e fala, você é o reclamão, cuidado, entendeu? Fica mais fácil para a gente entender as coisas. Toma cuidado para você não ser essa pessoa, gente.
Toma cuidado para você não ser essa pessoa no seu trabalho. Toma cuidado para você não ser essa pessoa na sua célula. Ai, célula de novo. Célula de novo. Mesma comida. Eu fiz célula na minha casa por anos, muito tempo. Né? O Giovana Diara participava da célula, né? E toda a célula, a Adra fazia o bolo verde e a Andiara levava o doguinho. Era um doguinho e bolo verde. A primeira célula foi linda. A segunda célula, linda. Depois de 12 meses, 24 meses, quando chegava o doguinho e saía o bolo verde do forno. Não estou reclamando, não, gente. Não estou reclamando, não. Eu nunca reclamei, mas que eu tirei sarro, eu tirei. Né? Às vezes você olha aquilo, né, e você fala, é só isso que essa célula tem para oferecer? Né? Qual vai ser o dia do churrasco? Né? Aí a gente começa a olhar aquilo, né, e a gente reclama primeiramente para a gente mesmo. Depois você cola num que já não está muito bom, e você fala, você não acha que essa célula aqui está meio ruim? Não vem. Faz 4 meses que não vem ninguém novo nessa célula, e essa célula vai acabar. Aí o outro olha aquilo, escuta a reclamação, e a reclamação, ela é contagiante. Aí o outro olha e fala, rapaz, mas olha que ele nem estava enxergando isso, estava feliz, comendo o doguinho e o bolo verde. Tá lindo para ele aquilo lá. Mas ele escuta o do lado e fala, rapaz, é bolo verde, doguinho, toda a célula. Toda a célula. Não, realmente está meio ruim, não vem ninguém mesmo aqui, faz 4 meses que não vem ninguém aqui. Não vamos vir também, não? É assim que acontecem as coisas. Mas parte, sabe de quem? De uma pessoa. Você sabia que uma pessoa, ela é capaz de contagiar uma igreja inteira? Você sabia disso? Uma única pessoa. Você sabia que uma única pessoa promove uma divisão dentro da igreja? Você sabia que uma única pessoa dentro de uma família, com os seus familiares, promove divisão de família? Uma única pessoa. Uma única pessoa. Uma única pessoa numa rua, gente, faz da rua um inferno. Desculpa a expressão. Uma única pessoa. Às vezes você tem uma rua de gente boa. 99,9% de gente boa na rua. Às vezes tem um carne de pescoço. Que tira a paz da rua. Você fala assim, eu vou vender essa casa aqui, e tem lá 20 famílias na rua, uma família, o pessoal vai embora. Esses dias eu vi na internet, eu não sou muito de ver internet, né? Do pessoal que fez um churrasco para comemorar a mudança de uma vizinha ruim. Fez um churrasco, a vizinha mudou, eles reuniram todo mundo. Na rua, fizeram um churrasco. Mudou. Toma cuidado, porque pode ser a gente essa pessoa. Pode ser a gente. Não, lá é onde mora o crente chato. Lá onde mora o crente chato. Lá onde mora o crente que coloca a Ludmilla 5:30 da manhã no domingo para tocar, porque o louvor abençoa as pessoas. Está lá. Às vezes é a gente. Então, esse vulgo, é um grupo de pessoas. E aí Moisés estava o quê? Estava já chateado com aquilo. Mas o que mais chateou Moisés foi a situação de ingratidão, gente. Toda pessoa reclamona, ela é ingrata. Escute o que eu estou dizendo. Toda pessoa reclamona, ela é ingrata. O povo tinha um milagre do maná, mas a reclamação não deixava eles olharem isso. Inclusive, tinha até a intenção ou a pretensão de retornar na condição de escravo por causa de um naco de carne, por causa de um pedaço de carne, por causa de um picadinho com batata. Estavam dispostos a voltar para uma condição de escravidão, por causa do quê? De um pedaço de carne. E caía dos céus o milagre de Deus. Toda pessoa que é mergulhada em reclamação, ela também é ingrata. Ela não consegue enxergar. Ela anda de ônibus, aí ela reclama porque o ônibus é ruim. Gente, vocês não andaram em ônibus ruim aqui em Campinas. Eu andei.
Na minha época de adolescente, eu pegava 7 ônibus por dia. Por dia. E eu cheguei a pegar ônibus que passava lá na Santos Dumont e descia lá para o dique, que você tinha que pular o buraco que tinha no assoalho do chão. Tinha que pular o buraco. Quem é dessa época aqui? Né? Era assim, aqui era assim. E hoje, eu andei de ônibus um tempo atrás, gente, parece limousine se fosse comparar naquela época. Mas a pessoa reclama. Mas a pessoa faz o quê? Reclama. Nem tinha banco para sentar, tem até banco almofadado. Tem ônibus que tem ar-condicionado. O quê? Tem? Uai, então começar a andar mais de ônibus. Wi-Fi. E sabe o que a pessoa faz? Reclama. Ela reclama. Aí Deus olha, né, e fala, rapaz, é um crente, né, ele está indo na célula, está indo trabalhar, está indo na igreja, não falta um culto, né? Aí Deus abençoa. Aí a pessoa compra o quê? Um carro. Compra um carro. Aí para o carro na garagem. Coloca 2 trelhas Brasilite para cobrir, para não estragar o carro. Mas dá 2 meses, gente. Para não errar. 3 meses, Marcão. Para não errar. 3 meses a pessoa já está reclamando. Esse carro é um carro velho. O pneu desse carro, o carro está torto, não sei o que lá. O carro não sei o que lá, o carro falha. O carro, o banco do carro, o motor do carro. Esse carro é só 1.4, poderia ser 1.6, poderia ser 1.8, 2.0 turbo. E reclama. Gente, ela está reclamando. Sabe por quê? Porque ela tem um dom, uma arte na vida. É a da reclamação. E aí ela começa a olhar, reclamar. Daqui a pouco a mulher chega ali, fala, o que você está reclamando aí, marido? Aí o marido fala, esse carro, a mulher olha, realmente, esse carro aí, né? Podia ser melhor, né, e tal. Daqui a pouco chega o filho, fala, esse carro aí, né, podia ser melhor, né. Aí, de vez em quando, chega um e fala assim, mas graças a Deus que Deus nos deu, né, deu, né, podia ser melhor, né, podia ser melhor. E vai reclamando, gente, reclama de tudo. Todo reclamão, ele é ingrato, ele não consegue olhar para a sua vida e ser feliz no tempo presente. Ou ele é feliz no passado, ou ele é feliz no futuro, que ainda não ocorreu. Isso é ingratidão. E o povo está dizendo assim, maná, eu quero carne. Maná, já não dá mais. Todo dia. Né? Lá tinha tantas coisinhas de graça. Eu gosto dessa expressão. Porque o texto faz questão de dizer que eles falaram que era de grátis. 0,800, gente. Era de graça? Você trabalhando todos os dias, e quando você ia ter uma folga, o faraó falava, aumenta a demanda. Trabalhando todos os dias num ralo danado. E quando você tinha uma folguinha, o faraó falava, aumenta o trabalho. E ele está achando que a carne era de graça. Que a salada era de graça. Percebe o que é a reclamação, o poder da reclamação? É o pensamento de que aquilo que Deus fez não vale mais. Vocês escutaram o que eu falei? É o pensamento de que aquilo que Deus fez não vale mais. É isso que a reclamação produz. Todas as vezes que eu vou fazer uma reclamação ilegítima sobre os meus filhos, eu penso um pouco. E eu olho para eles e me lembro que eles são um milagre de Deus na minha vida, na nossa vida. Todas as vezes que eu vou fazer uma reclamação, e às vezes até uma reclamação legítima, aquela ira de pai e de mãe, que também existe. E quando nós vamos com toda a intensidade, eu olho e penso. E quando eu olho para os meus filhos, eu vejo o milagre de Deus. Aquilo que Deus fez, continua valendo na minha vida. Eu continuo me alimentando disso. Pode ser que daqui para frente, até o final da minha vida, talvez Deus não faça nenhum grande milagre, ou nenhum outro grande milagre na minha vida. Eu vou continuar me alimentando daquilo que Deus fez. Olhando para minha casa,
olhando para a minha família, olhando para os meus filhos, olhando para a minha casa física, olhando para o carro que Deus me deu, olhando pelo ônibus com o Wi-Fi que nós temos, e falando assim: Deus, obrigado. Então, será que aquilo que Deus fez já não vale mais? Já não vale mais para você aquilo que Deus fez? Porque era a mesma atitude que o povo estava tendo. O apóstolo Paulo, gente, quando ele fala a respeito disso, ele nos deixa algo muito precioso. E eu quero ler com vocês, para a gente encerrar. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Olha quando Paulo, ele vai falar a respeito. O apóstolo Paulo, depois, eu acredito que depois de mais ou menos uns 1.300 a 1.350 anos depois desse fato, não dá para precisar, é daí para cima, mas depois de 1.300 anos depois, o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito dessa situação, como nós estamos falando aqui. Olha o que ele diz quando fala a respeito disso à igreja de Corinto. Coloque lá. Pode passar para o 2. Vamos para o 2 direto. E todos, o Paulo está falando para a igreja de Corinto, milhares de anos depois, a respeito da percepção dessa situação que aconteceu lá. Ele diz assim: e todos foram batizados na nuvem e no mar. Muito bem, para frente. E todos comeram de um mesmo manjar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma mesa, de uma mesma bebida. O que, gente? Vamos comigo, isso é importante que você entenda. Todos beberam, todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam. E quem que era a pedra? Cristo. Isso é Paulo, depois de milhares de anos, falando a respeito daquilo que aconteceu. 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 20 e quantos? 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. O 10. E não murmureis, e não o quê? Como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio, como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Para quê? Para quê, gente? Aviso nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos. E o 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Eu falo e acrescento: para todo reclamão, volta lá, por favor. Para todo reclamão que ainda está de pé, porque a tendência do reclamão é cair. Cai ele e cai tudo que está à volta dele. Para aquele que é reclamão, que ainda está de pé, olhe que não caia. Amém? Amém? O texto nos diz que todos eles comeram da mesma mesa. Todos eles e beberam da mesma água espiritual que era Cristo. Mas o que aconteceu? Uma boa parte deles não entenderam e pereceram no deserto.
Sabe o que acontece, gente? Quando nós vamos ministrar uma palavra aqui, eu tenho um temor muito grande, como todos os pastores têm um temor muito grande. Eu procuro falar aqui não daquilo que eu entendo, mas daquilo que eu entendo que Deus quer que eu fale. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Isso é um esforço de alma muito grande. Porque muitas vezes a gente tem vontade de falar o que nossa alma quer falar aqui. É um esforço físico muito grande. Pregar a palavra fisicamente é muito grande. É um esforço muito grande. Mas é um esforço espiritual muito grande. É um exercício espiritual grande com cargas muito pesadas. E nós encaramos, e nós enfrentamos e batalhamos isso para subir nesse altar e colocar uma mesa espiritual para cada um de vocês, ou para a igreja como um todo. E todos comem da mesma mesa. Sabe o que eu não entendo? É que uns saem daqui, por aquela porta, e fazem a diferença. Pega essa palavra e entende que eu estou brincando quando eu falo que não é para a gente essa palavra. Que chega na sua casa e na primeira oportunidade que tem de reclamar, ele vai pensar se a reclamação é legítima ou se é ilegítima, se ela vai ser feita no momento certo ou não, se é para a pessoa certa ou não, se ele tem que procurar um conselho antes disso, se ele tem simplesmente que orar a Deus. A pessoa que come nessa mesa espiritual sai daqui, a pessoa. E ela luta com todas as suas forças para que aquela palavra seja uma realidade na sua vida. Mas tem outras pessoas que comem da mesma mesa, é da mesma mesa, e ela sai por aquela porta reclamando. Reclamando. E ela já sai daquela porta dizendo: graças a Deus que o pastor Vilela voltou, porque domingo que vem ele já vai pregar aqui. Graças a Deus. Graças a Deus que o pastor Vilela voltou, porque agora eu vou reclamar do Du para ele, não mais do Du para o Du. Graças a Deus! Por aquilo, começa a reclamar. E sabe o que acontece? Às vezes, na saída daquela porta ali, essa pessoa já se junta com outra e diz assim: a palavra foi boa, mas podia acabar mais cedo, né? Aí a pessoa está cheia do amor no coração, e ela olha, rapaz, mas não é mesmo? Não é mesmo? Não é? Podia acabar mais cedo mesmo, encher uma linguicinha no final. Aí já junta outra. Mas o que está acontecendo aí? Então, mas você não percebeu e percebeu. Ou seja, é a mesma mesa espiritual. O que Paulo está dizendo é o seguinte: todos naquele deserto comeram do mesmo rango, da mesma comida, do mesmo alimento espiritual, mas uma grande parte não entendeu. Não entendeu. Qual vai ser a nossa postura diante das coisas de Deus? Qual vai ser? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sabe o que faz pessoas caírem e caírem rapidamente? É quando elas não entendem que a reclamação é algo poderoso e pode destruir a vida de uma pessoa, pode destruir uma empresa, um casamento, uma família, amizades. A reclamação destrói tudo que tem pela frente. Essa palavra é para mim. Porque eu também tenho uma tendência, assim como vocês, de reclamar. Quantas vezes eu já não reclamei para Deus em relação a alguma coisa? Quantas vezes eu não reclamei para minha esposa em relação a alguma coisa? Quantas vezes eu não reclamei para a Cris, que está ali, que é a nossa secretária, que está todo dia aqui? Quantas vezes não reclamei? E quantas vezes a minha reclamação foi ilegítima? E quantas vezes a minha reclamação, mesmo sendo legítima, foi para a pessoa errada, no momento errado, do jeito errado? E quando Deus falou comigo a respeito dessa palavra, Deus falou comigo, e eu entendo que essa palavra é para mim,
Eu também quero chegar diante do meu espelho, talvez hoje à noite, quem sabe não amanhã, para dar menos vergonha, e olhar e falar assim: olha, você precisa melhorar nisso. Você está disposto também a fazer isso? Feche os seus olhos, por favor, eu quero orar por vocês. Com seus olhos fechados, agora é só você e Deus. O seu irmão do lado não vai saber, o da frente, o de trás não vai saber, agora é só você e Deus. Então agora nós podemos em secreto a Deus confessar os nossos erros. Talvez, meu irmão, minha irmã, assim como eu, você reconhece na sua vida reclamações ilegítimas, infundadas. Talvez você nessa manhã, e como eu costumo dizer, humildemente reconhece que essa palavra é para você, que muitas vezes você fez errado, reclamou algo que você não tinha direito, reclamou algo sem legitimidade, agora vai pedir perdão. Mas pode ser também que em muitos momentos da sua vida, a sua reclamação foi legítima, que a dor que você estava vivendo, que aquilo que você estava passando, era algo intenso demais, terrível demais. Pode ser que a sua reclamação foi legítima, mas talvez você tenha sido uma pessoa errada, no momento errado, do jeito errado. Isso é um erro do mesmo jeito. Nós precisamos nos corrigir em relação a isso. Mas, mais do que apontar o dedo, a palavra de Deus trata de cada um de nós. A palavra de Deus, ela não é acusatória. A palavra de Deus é revelação. Quando nós recebemos a palavra, nós enxergamos quem nós somos. E junto com a palavra vem o poder de Deus para que a gente a pratique. Quem acusa é o diabo. Então aqui nessa manhã ninguém foi acusado de nada, mas nós fomos orientados pela palavra a respeito daquilo que nós não podemos ser mais, daquilo que nós não podemos ser mais. Nós não podemos ser mais daqueles que comem dessa mesma mesa espiritual e têm uma atitude totalmente contrária àquilo que nós estamos recebendo. Este é o recado divino para as nossas vidas nessa manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Senhor